Olá pessoal, tudo bem? Mel Ferraz aqui e a pergunta que não quer calar, né? Vocês já estão cansados desse tipo de vídeo? Pois muito que bem, esse vídeo aqui demorou um pouquinho para sair porque eu tive certa dificuldade para fazer o balanço do ano passado em termos de leitura. Eu acabei no segundo semestre meio que perdendo um pouco o foco nas anotações dos livros, então teoricamente, né, se eu não esqueci de nada, o que é muito difícil ter acontecido, porque vocês me conhecem, eu sou uma esquecida por natureza. Se eu não esqueci de nada, eu li 58 livros, tá? Eu vou deixar para vocês o link do meu perfil lá no Goodreads, que é um aplicativo, né, uma rede social literária, em que a gente vai colocando nos livros lidos, algumas opiniões por lá também sobre os livros lidos. O link está aqui no box de descrição. Me siga por lá, vamos trocar figurinhas por lá também, porque agora está sendo a minha principal forma de registrar as leituras, então por lá você já fica sabendo antes de tudo quais os livros que eu estou lendo ou que eu já terminei, tá bom? E aí então que eu separei 10 livros, eu vou contar pra vocês que o ano não foi lá aquelas coisas, assim, eu me surpreendi, eu pensei que tivesse sido. Mas olhando em retrospecto, não é que eu tive dificuldade de colocar esses livros aqui, eu forcei a barra, não, eles realmente estão aqui porque devem estar, porque foram maravilhosas as leituras no meu ano passado. Mas ainda assim eu pensei que eu fosse ter mais dificuldade, então que eu fosse ter mais livros aqui para mostrar para vocês. Acabei separando 10. Aliás, vou fazer uma menção honrosa aqui do livro Ao Farol, eu coloquei aqui junto da pilhazinha, do livro Ao Farol, da Virginia Woolf, que entraria nessa lista se não tivesse sido uma releitura, mas foi uma releitura, então não vou considerar as releituras que eu fiz algumas no ano passado, e foi incrível reler esse livro, foi com vocês, com muitos de vocês, porque foi uma leitura conjunta, e o livro só cresceu para mim. Ele até poderia entrar nessa lista aí, meio que burlando essa minha regra de somente falar de livros que foram primeiras leituras para mim, porque justamente eu acho que foi uma experiência bastante diferente da que eu primeiro tive nessa leitura. Foi em conjunto, foi com vocês, e isso foi incrível para fazer com que a história só crescesse, só ganhasse mais e mais significados. E assim, eu não vou conseguir ranqueá-los, colocar numa ordem de preferência. Apenas um é que entrou na primeira posição e daí não sai. O resto aí, realmente, eu não saberia colocar assim, acima ou abaixo dos outros, tá bem? Antes de irmos para essa pilha, eu quero pedir para vocês aquele meu pedido especial de sempre, de início dos vídeos, para você conferir se já é um inscrito aqui do canal. Se não for, aproveite esse momento para clicar no botão de se inscrever. Essa é uma forma maravilhosa, incrível, de você apoiar aqui a continuidade do Literaturice e do compartilhamento de experiência literária. Então, não deixe de fazer isso, por favorzinho, e também já aproveite para conferir aí e dar o seu joinha nesse vídeo. Bom, não vou começar por esse livro maravilhoso, eu sei que muitos de vocês que me acompanham já devem imaginar qual é. Vou deixá-lo para o final porque eu sou dessas mesmo, sou misteriosa. Bom, um dos primeiros livros do ano foi do Orhan Pamuk, Nobel de Literatura, A Mulher Ruiva. E lá na época eu já estava considerando esse um dos melhores livros que eu já tinha lido na vida. E de fato ele continuou sendo. Depois de um ano eu posso continuar colocando nessa lista. Eu já sabia desde lá. É muito difícil, né, no início do ano você falar, não, vai entrar na lista dos melhores do ano, porque você não sabe a porrada de livro que você ainda vai ler durante o ano. Mas enfim, esse continua. E ele é incrível porque ele me provocou sensações que eu dificilmente tenho com livros. Aqui nós temos um suspense barra thriller, e é uma história tão cheia de reviravoltas que me surpreenderam, que eu gostei muito de sentir essas surpresas, sabe? No final até, eu acho que a última parte do livro, que é o finalzinho dele, traz outras camadas de significados que só complexificam essa história aqui. Um jovem em busca de uma figura paterna encontra em um cavador de poços um afeto imprevisto. Contudo, o desejo e o medo do desconhecido fazem com que o protagonista tome uma atitude completamente inesperada que mudará para sempre o rumo de sua vida. Então,
A história em si, a ideia desse jovem que é aprendiz de cavador de poços e tudo mais, não é lá muito interessante. Mas, gente, vá por mim, isso daqui, sério, é assim de tirar dos eixos. Aliás, já tem vídeo para ele, tá? Todos os vídeos dos livros que eu for citar que já estiverem no ar, vou deixar aqui no box de descrição para vocês. Aí eu também li no início do ano e com vocês esse calhamaço, Crime e Castigo, de Dostoiévski, que não tinha como não entrar. Eu acho que foi um dos livros que eu mais gostei, assim, das nossas leituras conjuntas. E também a parte, mesmo se não fosse, eu imagino que ele entraria, né? Ele fosse entrar em uma lista como essa, porque, gente, o que dizer, né, desse super clássico da literatura russa? Mas aqui eu acho que eu esperava coisas diferentes dele. Sabe aquela ideia de expectativa versus realidade? Pois bem, a realidade foi muito melhor do que a minha expectativa. Isso é difícil de acontecer, né? Geralmente, quando a gente espera muita coisa dos livros, a gente se decepciona. Mas aqui, ainda bem que isso não aconteceu. Eu acho que a história, ela apresenta camadas interpretativas além das que eu inicialmente imaginei para ela. O final também acabou tirando o livro desse pedestal no qual geralmente a gente coloca, sabe? No geral, colocamos literatura russa em um pedestal como esse. Então, se você tem medo de ler Crime e Castigo, eu digo, não tenha. Sério mesmo, muitas pessoas que aderiram à leitura conjunta tinham medo, comentaram comigo sobre isso e logo nos primeiros dias da nossa leitura, da nossa experiência compartilhada, já me contou que, ó, caiu por terra esse medo aí. Um outro livro também do início do meu ano, vejam só que eu acho que tem muita coisa concentrada ali no início, foi A Senhora de Widefell Hall, que é da Anne Brontë. Foi um livro pro qual eu também fiz uma resenha super especial. E lá, já naquela época, eu já sabia que esse livro, olha só outro também, entraria para essa lista aqui. Porque ele também me surpreendeu, eu tava esperando outras coisas e eu não esperava lá muitas coisas, que isso também geralmente ajuda, né? Não esperava tanto porque não é muito falado, né? Geralmente as outras duas irmãs Brontës que são mais mencionadas, a Emily e a Charlotte, a Anne, ela não é lá muito lembrada, né? Ela é meio esquecida no churrasco, mas enfim, não deve ser porque esse livro dos três, né, que um de cada das irmãs, foi o que eu mais gostei. Então, entre o Morro dos Ventos Vivantes, Jane Eyre e esse, eu fico com esse porque ele traz uma narrativa bem interessante, até que comum na época, que é a partir de cartas, de diário também, mas além de tudo isso, eu gosto muito desse tipo de narrativa meio que diferentona, né, ou que tem vários gêneros ali compondo. Nós temos a situação da mulher mãe, nessa época, nessa sociedade da Inglaterra, e que fala muito justamente sobre a condição da mulher. Isso suscita muitos questionamentos importantes até mesmo hoje, tá? Tem a questão da violência doméstica, o que é muito escancarado no livro, que na época acabou chocando muitos leitores, incluindo a Charlotte Brontë. Isso acaba mostrando pra gente quão importante é a leitura do livro até mesmo hoje. Pulando agora mais pro final do ano, eu li Exilados, do James Joyce, que é a única peça dele que ele escreveu e que sobreviveu até o leitor do século XXI, porque ele já escreveu uma outra, que acabou destruindo, enfim. Exilados é uma peça de teatro e eu, num primeiro momento, né, pensei que quando eu fiquei sabendo da peça, que ela não é muito falada também, geralmente não se menciona a existência dessa peça, mas quando eu fiquei sabendo dela, eu pensei, putz, peça de teatro, James Joyce, a crítica lá não gostou muito, eu acho que eu não vou gostar também. Então eu fui com essa expectativa bem baixa, o que ajudou, eu acho, porque eu amei esse livro, foi assim, né, meio chovendo molhado dizer isso nesse vídeo, mas foi uma das melhores leituras mesmo, porque me trouxe muitos questionamentos interessantes aí a partir da construção dos personagens. Eu acho que a construção dos personagens aqui, ela é fundamental para entendermos o que acontece na história. Nós poderíamos dizer que existe um triângulo amoroso. Eu acho que
não é nenhum triângulo amoroso, são 4 pessoas ali interligadas, amorosamente falando. Tem vários interesses a todo momento, cruzando ali as ligações entre essas pessoas. Mas, mais do que isso também, você tem outros assuntos, outros temas atravessando essas cenas que nós temos aqui então, né, que são poucas, contribuem para um olhar também para o ambiente. Ao tema do adultério, ao tema do exílio, obviamente, né, o título já indica isso, e eu gosto mesmo do Joyce, dramaturgo. Joyceanos vão me matar falando isso, mas eu gosto dessa peça do James Joyce, mesmo que a crítica enxergue aqui características muito próximas do romance, não tanto assim de uma peça de teatro. Acho que essa é uma das maiores críticas que fizeram em relação a essa obra, mas enfim, fica aqui a minha indicação para vocês, e eu quero em breve fazer um vídeo somente para esse livro, porque ele merece, né? A gente tá precisando falar mais de Joyce aqui como dramaturgo. Me perdoe, mas é. A Mulher Desiludida, li ali pela metade do ano, da Simone de Beauvoir. Fazia tempo que eu não lia nada dela, de ficção sobretudo, e eu me surpreendi demais, porque são 3 contos, são 3 histórias que obviamente vão destrinchar condições complexíssimas da mulher em sociedade e que muito vão afetar o âmago da leitora mulher também, porque, cara, por exemplo, a segunda história daqui, intitulada Monólogo, é um monólogo e é uma mulher, assim, totalmente fora dos eixos, o que te deixa também fora dos eixos. Então são histórias que vão nos atingir profundamente e é um baque. Cada história é um baque, ou na verdade vários baques. Na terceira história, que dá título a essa coletânea, Mulher Desiludida, nós temos uma mulher abandonada pelo seu marido, e é uma história tão forte que ela deixa marcas, né, nas lembranças do leitor. Eu, que sou uma leitora que não absorve tanto a longo tempo das histórias, então eu esqueço facilmente, essa história tá gravada em mim, gravadinha. Assim como as 2 iniciais, essa história também vai nos tirar dos eixos. Já a primeira fala muito sobre a maternidade, ainda mais envolvendo o envelhecimento. Foi das 3, talvez, a que eu menos gostei, mas ainda assim, muito potente. Floradas na Serra, da Diná Silveira de Queiroz, literatura nacional do século passado, que vai abordar, sobretudo, a tuberculose, quando era uma doença para a qual não se sabia muito sobre curas, né? Então tinham tratamentos extremamente agressivos. E é um núcleo de protagonistas jovens que vão para Campos do Jordão, local que possuía vários sanatórios, vários ambientes aí nos quais os pacientes ficavam para o restabelecimento. É um livro que fala muito sobre luto, sobre perdas, sobre a doença em si, obviamente, sobre relações sociais em meio a medos, tantos medos, e também sobre a impermanência da vida, né? Sobre as coisas mais fluidas, incluindo os relacionamentos sociais. A história do Sr. Zoma, do Patrick Süskind, sobre o qual eu conversei com vocês recentemente em um vídeo aqui no canal. Tá fresquinha essa história na minha cabeça e ela é tão singela, mas ao mesmo tempo tão tocante que não podia deixar de entrar para essa lista aqui, porque realmente na época que eu li eu fiquei dias e dias e dias depois pensando sobre as questões que o narrador me colocou sobre tudo, porque na região onde o narrador mora, de repente surge aí o Sr. Zoma. Só que ele é um andarilho totalmente excêntrico, que não conversa com ninguém. E aí que a população local acaba ficando totalmente curiosa, incluindo o narrador, que é um jovenzinho. O livro fala muito sobre esse período de crescimento, de amadurecimento, então não é apenas sobre o Sr. Zoma, mas sobretudo sobre o narrador, porque é a partir de sua perspectiva que vamos ficar sabendo a respeito do pouco que se sabe do Sr. Zoma. Então é como se a gente enxergasse uma pessoa, o Zoma, através de um filtro, né? Isso fala muito sobre como julgamos as pessoas, a partir do que julgamos as pessoas, como as tratamos. Então tudo isso, para mim, me foi muito valioso. Bom, sobre os 3 últimos livros que eu tenho para dizer, entre eles
o primeiraço, o que eu mais gostei do ano passado. Vocês vão falar, nossa, mas que exagero, Mel. Mas é, ainda bem que eu tive um excesso de Lígia Fagundes Telles no meu ano passado, sem sombra de dúvidas, a escritora que eu mais li, que foi então com os livros Antes do Baile Verde, uma coletânea de contos poderosíssimos, Ciranda de Pedra, uma das nossas leituras conjuntas, acho que foi a que eu mais gostei de ter feito com vocês no ano passado, e Verão no Aquário, gente, que é o primeiríssimo dessa lista. Ele não é tão falado assim dos livros da escritora, acho que os mais falados são As Meninas e Antes do Baile Verde e Seminário dos Ratos, enfim. Mas esse daqui me tomou por inteiro. Porque nós temos também a questão do luto, a questão da depressão. É uma protagonista muito difícil de decifrar, e eu adoro isso. Temos uma complexidade psicológica extrema, assim como nos outros 2 livros, tá, da escritora. Eu gostei muito de Ciranda de Pedra, o livro da LC, porque aqui nós temos uma protagonista, assim como em Verão no Aquário, que também possui essa complexidade psicológica envolvendo ela, para que convide a gente a interpretá-la. Aqui nós temos 2 partes do livro, na primeira ela é criança, na segunda ela já é uma adolescente, né? Uma jovem adulta, vamos dizer assim. E aqui nós temos dramas familiares que só servem aqui para aprofundarem todas as questões, todos os temas. Enfim, gente, esses 3 livros, sim, os 3 da Lígia que eu li no ano passado, vão entrar para essa lista, para esse vídeo aqui, completando os 10 que eu mais gostei de ter lido no ano passado, ficando aí com uma super indicação, o meu primeiríssimo da lista. Se eu fosse ranquear, ele entraria com certeza no primeiro lugar, Verão no Aquário, tá? Deixa eu pegar aqui todos os livros citados e que eu tenho a versão física aqui para mostrar para vocês. Eles são maravilhosos e eu fiquei muito feliz de existirem na minha vida em um momento como foi 2021. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas antes, não se esqueça de comentar aqui pra mim nos comentários qual foi o melhor livro que você leu no ano passado. Eu vou ficar muito feliz de saber dele, porque a partir disso posso incluí-los na minha listinha de livros para serem lidos, certo? Muito obrigada aos madrinhos, que são os apoiadores do Literaturice lá pelo Catarse. Em troca do apoio deles, recebem conteúdos literários exclusivos. Muito obrigada a todos vocês por assistirem esse vídeo. Vamos ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau!